Olá, pessoal! Sou a professora Marita e hoje a gente vai ter uma aula de matemática. Então, sextos anos, separa o material de vocês aí para que a gente possa fazer a nossa aula. Antes, vamos aos nossos recadinhos. Quais são os recados? Lembra, você que está acessando o Classroom, vai lá no item 1 de atividade obrigatória, responde a atividade para poder ter a sua frequência garantida, ok? Mas, professora, e eu que não estou acessando o Classroom, como é que eu faço? Bom, entre em contato com a sua escola, vai até a escola, busca as atividades e depois não se esqueça de devolver, porque o professor precisa corrigir, tá bom? Beleza? Recados dados, todos os recados já dados, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre planificação. Mas o que a gente viu na aula anterior? Lembra que foi bem legal? A gente ampliou e reduziu quadriláteros usando o plano cartesiano. A gente identificou coordenadas, a gente ampliou, reduziu essas coordenadas, viu que essa ampliação e redução das coordenadas mantém a ampliação e a redução dos lados. Lembram disso? Muito bem. E aí a professora pediu para vocês separarem as caixas, né? Caixa de sapato, caixa de mercado, essas coisas assim. Porque hoje a gente vai falar de planificação. Muito bem. E o que é planificar? Lembra que eu encerrei a aula anterior falando com vocês assim, planificar e sólidos geométricos tem a ver? O que isso tem a ver com as figuras planas? Bom, planificação, a palavra planificação, ela significa que eu vou pegar uma coisa que está fechadinha e vou fazer o quê? Abrir essa coisa e deixar ela plana, ou seja, sem altura, certo? Porque quando a gente tem uma caixa, por exemplo, a gente tem 3 dimensões da caixa, né? Olha aqui, ó, por exemplo, essa caixa aqui, eu tenho esse comprimento, essa largura e essa altura, certo? Então, os sólidos geométricos, eles têm 3 dimensões. E quando a gente planifica, eles ficam em 2 dimensões apenas, ficam nas dimensões do plano. Tudo bem? Muito bem. Para a gente começar a esquentar, separou a caixa de sapato? Abre a caixa de sapato aí para a gente ver. Quando eu planifico a caixa de sapato, ou seja, quando eu desmonto uma caixa de sapato fechada, ela vai ter qual forma? Vai ter essa forma, vai ter essa forma ou essa forma? Vamos lá? Tenta desmontar aí para quem conseguiu a caixa. Para quem não conseguiu caixa, não tem problema. Imagina a caixa abrindo para ver qual dessas figuras aqui é a planificação dessa caixa de sapato. Tempinho aí para vocês. Então, pessoal, a professora não tinha caixa de sapato, mas aqui na escola tem vários sólidos geométricos. E eu fui pegar esse sólido aqui, ó. Isso aqui não está parecendo uma caixa de sapato? Vejam bem, ó. Não parece uma caixa de sapato fechada? Muito bem. Vou transformar essa caixa de sapato aqui, que está em acrílico, vou transformar aqui no meu papel. Olha lá. Também não parece uma caixa de sapato fechada, ó? Não parece, gente? Muito bem. Então, quando eu planifico, ou seja, quando eu abro esta caixa, o que eu vou ter? Olha lá, eu tenho essa figura, que parece o quê? Vários retângulos e aqui no meu caso, 2 quadrados, não é? E fica parecido com qual desses aqui, ó? Fica parecido com esse daqui. Muito bem, então quando eu planifico a caixa de sapato, ou seja,
tá lá a caixa de sapato fechadinha. E eu abro esta caixa de sapato, né? O formato dela, a planificação dela fica com esse formato aqui. Tudo bem? Sabe o que vai ser legal? A gente vai descobrir que existem várias formas de planificar, tá bom? Então tá, guarda aí essa resposta. E aí, o outro exercício pergunta o quê? E se eu desmontar um cubo? Bom, cubo é essa forma aqui, ó, certo? É igual o do dado que a gente usa nos nossos jogos de tabuleiro. Então aqui, eu tenho o cubo. Se eu abrir este cubo aqui, ele vai ficar com essa forma, que a gente já sabe que não é, porque essa forma é a planificação de uma caixa de sapato. Vai ficar com esta forma ou com essa forma? Bom, bem fácil, né? Mas eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem. E o cubo, pessoal? O que vocês acham? Bom, eu desconfio que é essa daqui. Por quê? Porque o cubo, quando a gente desmonta o cubo, ó, a professora está com o cubo dela aqui, ó. Quando eu desmonto o cubo, o que acontece? Eu tenho vários quadrados na minha planificação. Mas olha que legal, essa planificação é uma planificação do cubo, ó. Vou montar ele de volta aqui, ó. Quando a gente monta esse cubo aqui de volta, eu tenho esse tipo de planificação. Lembra que a professora falou que essa aula a gente vai ver muitas planificações diferentes? Que tem como eu planificar um sólido geométrico de várias formas? Então, o cubo, então, tem que formar quadrados. Então, imagina esse cubo aqui fechando. Essa forma aqui, essa planificação fechando. Vai fazer o meu cubo. E essa outra aqui? Essa última planificação aqui? Ela é uma planificação de um cilindro? Que será que é um cilindro? De um cone? De um cubo? Já sei que do cubo não é. E de um paralelepípedo? O que será que é um paralelepípedo? Muito bem, tem esses nominhos aqui que a gente ainda não conhece todos esses nomes. Vamos conhecer? Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa forma geométrica aqui, nesse sólido geométrico fechadinho. O que será que vai formar? Tá bom? Tempo para vocês. E aí, pessoal? Professora, tá muito difícil, eu ainda não sei se é um cilindro, não sei se é um cone. O cubo eu já sei que não é. E o que será que é paralelepípedo? Vamos conhecer os sólidos geométricos? Olhem aqui que a professora trouxe para vocês. Depois a gente responde, ok? Vamos conversar sobre sólidos geométricos.
A professora trouxe um monte de exemplos aqui de sólidos geométricos. Por exemplo, a bola de futebol. Ele é um sólido geométrico chamado de esfera, tá bom? O cilindro, opa, olha ali, a professora trouxe uma pilha como exemplo. Então, a pilha tem o formato de um cilindro. Tá me dando uma dica aqui, hein? E o cone? Olha lá, sabe a casquinha de sorvete? Então, tem o formato de um cone. Olha as características desses corpos aqui, ó, desses sólidos aqui. Todos eles são arredondados. Guardem isso. E aqui, ó, bloco retangular. Bloco retangular também é conhecido como paralelepípedo, tá? Então, ele, ó, tem o formato da caixa de sapato. Ah, professora, então a caixa de sapato é um paralelepípedo? Isso aí. Cubo. A professora trouxe o cubo mágico, mas no exercício anterior eu dei o exemplo do dado. Lembra o dado que você usa para jogar nos jogos de tabuleiro? Então, tem o formato de um cubo. E a pirâmide? Olha, sabe lá, a aula de história, quando é falado do Egito, tem as pirâmides do Egito, né? Ah, professora, olha que legal. Cada um desses aqui tem características comuns e também algumas características particulares que fazem com que eles tenham esses nomes. Lembra da aula de quadriláteros? A gente classifica os quadriláteros, a gente classifica os triângulos, a gente classifica as figuras geométricas planas a partir de características específicas de cada uma. Sólido geométrico não é diferente. Vamos lá? Muito bem. Esses sólidos aqui, que têm uma superfície arredondada, são chamados de corpos redondos. Então, eu tenho a esfera, é um corpo redondo, a gente tem o cilindro como um corpo redondo e o cone como um corpo redondo. Então, olha lá, esses dois aqui, ó, que a professora trouxe aqui para vocês, ó, eu tenho o cone e tenho o cilindro. Tá vendo? Eles têm uma forma arredondada. Se eu colocar eles na mesa, eles giram, eles rodam. Então, eles têm superfícies arredondadas. A bola, a gente não precisa nem falar, né? A esfera, que é uma bola de futebol. Corpo arredondado, ok? Então, a prof vai dar um tempinho para vocês copiarem esses exemplos e a característica que está ali na tela, tá bom? Organiza o caderno de vocês. Tempo aí para vocês. Copiaram? Organizaram? Então, olha lá, voltando aqui. O exemplo, a esfera, cilindro e o cone são corpos redondos, porque possuem uma superfície arredondada, beleza? Mas e os outros? São chamados de poliedros. Bom, poli, de muitos, e edros, faces. Uma palavrinha nova. O que são as faces? As faces são os ladinhos desses poliedros, tá bom? A professora vai pegar aqui o paralelepípedo dela de novo, ó. Né? Lembra a caixa de sapato? Então, aqui eu tenho uma face, duas faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Parecido com o paralelepípedo, eu tenho o cubo. Então, também tem 6 faces, né? Então, são poliedros, tudo bem? Mas, professora, qual que é a diferença desses poliedros aqui, ó, do paralelepípedo, que é chamado de bloco retangular também, para o cubo e para a pirâmide? O que elas têm de diferente? Bom,
Então, a gente tem uma classificação dentro dos poliedros. Então, o poliedro, lembra, a gente tem sólidos geométricos, corpos redondos e poliedros. Dentro dos poliedros, a gente tem uma outra classificação, um conjuntinho dentro do outro conjunto. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou dar um tempo para vocês organizarem esse registro. Não se esqueçam, copiem no caderno. Muito bem, copiaram aí o que são poliedros? Então, agora a gente vai classificar esses poliedros em 2 grupos. Antes, observa aqui as diferenças. Olha aqui, o bloco retangular, o cubo e a pirâmide. O que acontece com esses 2 poliedros aqui? Olha as faces deles. Todas as faces são quadriláteros, ok? Muito bem. Agora, a pirâmide, a gente tem uma face que pode ser um quadrilátero, ou seja, pode ser um polígono qualquer, mas as outras faces são triângulos. Então, com isso, a gente tem uma classificação, tem uma característica diferente. Então, vamos pegar aqui alguns sólidos aqui da professora. Então, aqui é o nosso paralelepípedo, certo? Olha lá, todas as faces são quadriláteros. O cubo, todas as faces quadriláteros. Olha aqui esse aqui, ó. Todas as faces quadriláteros, certo? Mas, espera aí, professora. E esse aqui? Ah, esse aqui é um poliedro que nem todas as faces são quadriláteros. Ah, então vamos organizar a nossa classificação aqui. Faces laterais são quadriláteros, tá vendo? Ó? Essas faces laterais são quadriláteros, mas tem 2 faces que são polígonos diferentes. Então, aqui a gente tem, no caso, um hexágono. Então, esse poliedro, este poliedro e o nosso cubo recebem nomes de prismas. Muito bem, então vamos organizar. Prisma, então, ele tem o quê? 2 bases que são polígonos, né? Que a gente chama 2 faces que são polígonos, e as faces laterais são quadriláteros, ok? Muito bem. E a diferença das pirâmides? Ó, a professora trouxe 2 pirâmides aqui, ó. Qual que é a diferença das pirâmides? Eu tenho uma base, que é um polígono, só que as faces laterais são triângulos. E esses triângulos se encontram num vértice comum. Olha lá, aqui eu tenho uma base quadrada e triângulos se encontrando aqui. E aqui eu tenho uma base triangular, mas as faces laterais são triângulos que se encontram num vértice. Então, os poliedros podem ser separados, né, divididos em pirâmides ou prismas, tá bom? Vamos organizar esse registro? Vamos organizar esse registro com todas essas informações que a professora falou. Muito bem, vamos começar pelas pirâmides. Então, as pirâmides, o que eles têm de características? Faces laterais são triangulares e as faces laterais têm um vértice comum. Lembra aqui que a professora mostrou? Ó? Opa, voltou aqui. Lembra aqui que a professora mostrou? Ó? Faces laterais são triângulos e essas faces laterais se encontram em um vértice comum. Então, isso aqui é uma pirâmide. Tempo para vocês copiarem essa informação.
E aí, copiaram? Mas a gente tem mais uma informação aqui para as pirâmides. A gente falou em face, a gente falou em vértice, e aí a gente vai conhecer também o que são as arestas. Então, olha aqui o desenho da pirâmide que a professora trouxe. Todos os pontos de encontro são chamados de vértice. Isso a gente já sabe, porque a gente lembra lá das figuras planas. Todas as partes que formam, que fecham essa figura, são chamadas de faces. Mas o encontro dessas faces são chamadas de arestas. Tudo bem? Então, tempo para vocês copiarem aí. Copiaram? Então tá. Então já classificamos poliedros, né? Os poliedros em corpos redondos. Opa, professora, não. Sólido geométrico em corpos redondos e poliedros. Dentro de poliedros, a gente já falou de pirâmides. Agora a gente vai falar dos prismas. O que são os prismas? As faces laterais são retangulares, ou seja, são quadriláteros, né? E as duas faces laterais, opa, o que a professora fez aqui, gente? E eu tenho duas faces que não são as laterais, que podem ser figuras geométricas, certo? Pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, enfim, né? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho um poliedro, certo? E é prisma. Eu tenho duas bases no formato de pentágono, tá bem? Ô, professora, 1, 2, 3, 4. Quadrilátero, né? No caso aqui, um trapézio. E as faces laterais são retangulares, tudo bem? Olha esse outro aqui, ó. Esse outro prisma aqui. O que acontece? Tem duas bases hexagonais, certo? Duas faces que são hexagonais. E as faces laterais são retangulares, ok? Isso é a característica do prisma. Muito bem. E a professora vai deixar essa tela aqui para vocês copiarem, porque a gente tem os nominhos ali, ó, vértice, face, aresta, certo? Beleza? Então, um tempo aí para vocês copiarem. E aí, copiaram? Bom, aqui a gente tem um prisma, nesse caso, paralelepípedo. Vamos lembrar a definição de prisma. Prisma, eu tenho as faces laterais retangulares, ou quadriláteros, né? E tenho duas faces que são polígonos, que podem ser quadriláteros, podem ser hexágono, pode ser um pentágono, pode ser um polígono qualquer, ok? Isso é a classificação de prisma. Veja lá,
face é o que forma, certo? Aqui, ó, que fecha são as faces. Aresta é o encontro das faces. E os vértices são as pontinhas aqui, certo? Os pontos de encontro ali entre as faces, entre todas as faces ali que encontram nesses pontinhos são chamados de vértices, ok? Muito bem. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo. Olha o que a professora trouxe aqui para vocês. Tá vendo que tem aqui, ó, corzinhas diferentes, ó? Laranja com laranja, verde com verde. Mas olha aqui, veio um laranja coincidindo aqui. Eu vou pedir para vocês copiarem, colocarem lá as corzinhas, tá bom? Recortar, porque a gente já volta para poder montar para ver o que tem a ver esses vértices coloridos ali. E aí, pessoal? Ó, a professora fez aqui, ó, desenhou e recortou. Mas, professora, eu vou desenhar de qualquer jeito? Bom, primeiro que tudo que a gente vai desenhar em matemática, de forma geométrica, a gente precisa usar a régua, o material adequado, certo? Régua, compasso. Mas, muito bem, fiz aqui o meu desenho do meu paralelepípedo, né? Então, vou até pôr ele aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? Pontinha laranja, pontinha laranja, pontinha laranja. A professora fez um quadradinho aqui para ficar maior para vocês observarem. Ah, então eu tenho que, quando eu vou fazer uma planificação, eu tenho que tomar alguns cuidados. Não posso sair desenhando de qualquer jeito. Primeiro cuidado, observe que essas faces laterais, elas são congruentes. Olha lá, ó. Esse aqui tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, certo? As faces laterais são congruentes. E os que vão formar a base? Bom, no meu caso do paralelepípedo, a base pode ser um quadrado ou um retângulo. Nesse caso aqui, eu escolhi um quadrado. Então, se aqui é quadrado, aqui também vai ser quadrado. Só que, com qual medida? Ah, essa medida desse lado desse retângulo aqui tem que ser a medida dos lados do meu quadrado, porque senão não fecha. Então, quando a gente faz uma planificação, não posso sair desenhando de qualquer jeito. Eu preciso observar as medidas dos lados para que faça o quê? Para que eu consiga... Vamos lá, professora. Vai tentar fazer aqui com a mão. Para que eu consiga fechar. E observem aqui, ó. Os laranjas não coincidiram? Coincidiram. Olha os verdes aqui. Não coincidiram? Ah, então quer dizer que quando eu fecho aqui, ó, essas duas pontas se encontram, mas se encontram com essa. Quando eu fecho aqui, ó, essas duas pontas se encontram, mas se encontram com essa. Para eu poder fechar o meu sólido, certo? Então, aqui está planificado e aqui está desenhado fechadinho. Ok? Muito bem. Continuando a nossa aula, a gente vai pensar aqui em outras planificações. Então, por exemplo, olha a planificação do cubo. Aqui saiu um pouquinho cortado, mas ele é um quadrado, o cubo. Mas, professora, você me mostrou um outro tipo de planificação do cubo. É verdade. A gente vai fazer um exercício com essas planificações, tá bom? Guarda a curiosidade de vocês. Cilindro. Olha lá, eu tenho duas bases que são círculos, né? São circunferências. E aí, a hora que eu estico aqui, ó, se eu abrir aqui, a face lateral, que é o arredondado, vai virar um retângulo. Opa! Lembra que a gente tem um exercício para responder ainda sobre isso, né?
Pirâmide, olha lá. Se eu pegar essa pirâmide aqui e abrir, o que vai acontecer? A base dela é um quadrado e as faces laterais são triângulos. E esse prisma aqui, ó, tenho duas bases triangulares e as faces laterais são retangulares. Tudo bem? Muito bem. Então, respondendo o nosso exercício, se eu fechar isso daqui, ó, eu vou ter o quê? Um cilindro. Realmente, olha aqui, ó, observa aqui. Esse aqui é uma circunferência. Círculo, né? Aqui eu tenho outro círculo. Se eu abro isso aqui, vira 2 círculos, certo? Mas isso aqui, se eu recortar aqui e esticar, o que ele vai virar? Um retângulo. Então, respondendo o nosso exercício, né? Se eu montar essa forma geométrica, a gente vai ter um cilindro. Professora, e por que não é um cone, por exemplo? Ah, porque o cone, ele tem só um círculo aqui na base, ó, certo? Ele só tem um círculo, ele não tem 2 círculos, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, então. E aqui, ó, observe os desenhos abaixo. Quais desses desenhos, quais desses desenhos? A professora deixou grifado porque tem 2 desenhos ou mais que podem ser planificações do quê? De um cubo. Será que a figura 1 é uma planificação de um cubo? Bom, então eu vou ter que observar e tentar imaginar essa forma fechando para virar um cubo. Será que é a figura 2? Será que é a figura 3? Ou será que é a figura 4? Qual dessas figuras, ou quais, né? Porque eu grifei ali para dizer para vocês que tem mais de uma. Quais desses desenhos representam a planificação de um cubo? Tempo para vocês. E aí, tentar imaginar? Esses exercícios de planificação, a gente tem que usar muito a nossa imaginação e tentar transformar uma coisa que está plana em uma coisa 3D, né? Como se fosse uma animação assim, fechando. Então, vamos observar esse aqui, ó. Se eu pegar essa tira aqui e fechar, ela vai ficar toda fechadinha, certinha, certo? Esse lado aqui, ó, essa face vai se encontrar com essa face aqui, certo? E esses dois lados aqui fecham. Então, ok. A figura 1 é a figura de um cubo. E aqui, olha lá, se eu pensar, mesmo jeito, ó, mesma estratégia, só que aconteceu o quê? Na figura 1, esses dois lados aqui, eles estão aqui. Aqui eles só ficaram aqui, mas se eu pegar essa tira aqui e vir dobrando, essa aresta aqui
vai encontrar com essa aresta aqui, certo? Então, eu consigo fechar. Então, a 2 também é. Mas e a 3? Vamos observar a 3, ó. Fecho, beleza. Esse lado aqui vai fechar, mas essa face aqui vai acabar fazendo o quê? Coincidindo com essa face. Então, a figura 3 não é a planificação de um cubo. E aqui a mesma coisa, né? Se eu fechar aqui, primeiro que eu não consigo nem fechar, certo? E vai acontecer o quê? As faces vão se coincidir. Então, quais são as figuras que representam a planificação de um cubo? A 1 e a 2, ok? Agora, a professora vai trazer uma coisa muito legal para vocês, que é um desafio. Olha só, a gente tem várias planificações aqui. Vocês vão escolher 3 delas, desenhar no seu caderno, recortar e tentar montar um cubo. Vamos lá?
E aí? Escolheram 3, fizeram a planificação? Fizeram a planificação, ai, professora, escolheram as 3 planificações e fecharam o cubo? Então deixa eu contar um segredo para vocês. Chega aqui bem pertinho. Todas essas planificações são as possíveis planificações de um cubo. Lembra no começo da aula que a professora falou que existem várias formas da gente fazer uma planificação? Então, a gente precisa só tomar cuidado com as medidas, né, dos lados para que a gente consiga fechar. A gente já sabe que esse daqui é uma planificação, que a gente já viu nos exercícios anteriores. Essa daqui também, cadê? Essa daqui também a gente já viu nos exercícios anteriores, né? Essa daqui também a gente já viu. Professora, tá brincando que todas elas são planificações de cubo? São, todas elas. E como a professora gosta de um desafio, eu trouxe aqui, ó. E essa esquisita? E essa aqui? E essa daqui? Será que dá uma planificação? Então, a professora trouxe aqui, ó, para vocês, ó. Essa daqui é essa daqui, ó. Vejam bem, ó. Eu vou fechar a planificação. Virou o quê? Um cubo, ó. Tá vendo? Tá aqui o meu cubo, ó. Se eu abrir, tenho de volta a minha planificação ali, ó. E se eu fechar, ela virou um cubo. Ah, então isso daqui também é uma planificação do cubo. Tô começando a acreditar em você, hein, professora? E essa toda esticada aqui, ó? A professora trouxe aqui, ó. Será que se a gente fechar, ela vai virar um cubo? Vamos ver aqui, ó. Vou fechar aqui e, ó, fechei aqui. Nenhum lado coincidiu. E eu tenho o meu cubo fechadinho aqui, ok? Ah, então essa também é a planificação de um cubo. E essa daqui, ó? Será que é a planificação de um cubo? Olha lá, vamos ver? Vamos fechar aqui, ó. Vou fechar, ó. Tô fechando aqui a planificação. Realmente, ó, a planificação de um cubo e nenhum lado coincidiu, certo? Ah, então, quer ver? Fica uma dica para vocês. Depois, lá com calma, vocês tentem planificar todas essas. E vocês vão ver que essas planificações são planificações de um cubo. Todas elas. Quantas, né? E lembra, a professora já falou isso, vou repetir. Planificar um sólido geométrico, eu tenho várias formas de planificar. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é com as medidas dos lados aqui, para que na hora que eu feche, ele vire o sólido que eu quero, tá bom? Muito bem. Então, nessa aula, nós vimos planificações de sólidos geométricos. A gente viu o cilindro, a gente classificou poliedros em prismas e pirâmides, a gente viu o que são os corpos redondos. Lembra? Tem tudo isso aí no caderno de vocês. E na próxima aula, o que a gente vai ver? Na próxima aula, a gente vai continuar com sólidos, com planificação. Mas, para isso, precisa separar régua, tesoura, lápis e folha. Pode ser a própria folha do seu caderno, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, um beijo bem grande da prof, porque na próxima aula vamos continuar falando de planificação.